Viva a Voz de volta. Igor Cardim, em Brasília, traz mais informações sobre as CPIs em andamento no Congresso. Oi, Igor. Oi, Débora. Muito boa noite para você, boa noite também para os nossos ouvintes. Pois é, em meio aos impasses e também a essas disputas judiciais que travam o avanço das apurações sobre as fraudes envolvendo o Banco Master e também as fraudes no INSS com os descontos indevidos de aposentados e pensionistas, agora o Palácio do Planalto passa a lidar com um novo desgaste, que são as revelações sobre o filho do presidente Lula, o Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva. Uma reportagem do Estadão apontou que Lulinha teria dito a pessoas próximas que teve passagens e hospedagem em Portugal custeadas pelo careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, que está preso sob suspeita de integrar o esquema de fraudes contra os aposentados. De acordo com a reportagem, Lulinha viajou em novembro de 2024 em classe executiva para conhecer uma fábrica de cannabis medicinal na região de Aveiro, em Portugal, a convite do careca do INSS. Ele diz que não fechou negócios nem recebeu valores do lobista, lembrando que Lulinha teve o requerimento de convocação aprovado pela CPMI do INSS na semana passada, naquela sessão que deu o que falar, muita confusão entre deputados, senadores da base do governo, também da oposição, sobre a validade ali daquele processo de aprovação de 82 requerimentos por aclamação. A base do governo diz que tinha o número mínimo necessário para vetar essas aprovações. Além disso, a Polícia Federal investiga as mensagens que mencionam os repasses ao filho do rapaz. Como diz na mensagem, essa frase teria ligação justamente com o Lulinha. O sigilo bancário dele foi quebrado, então, nesta sessão conturbada da CPMI do INSS. No Congresso, as investigações seguem, então, cercadas desses questionamentos. Falei da convocação, mas, na verdade, foi a quebra dos sigilos. O presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana, falou hoje que cobrou da Polícia Federal, do próprio Andrei Rodrigues, o envio integral dos documentos sigilosos de Daniel Vorcaro, do dono do Banco Master, com todas as informações que podem dar indícios ali da ligação dele com o esquema de fraudes bilionária, e disse que o prazo para o repasse das informações é de uma semana, que vai aguardar esse prazo então, mas o presidente da CPMI discorda da decisão do ministro André Mendonça, que restringiu o compartilhamento aos dados sobre os empréstimos consignados e que iria então requisitar essas informações que ficariam pendentes. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está analisando se mantém ou anula a votação na semana passada, que aprovou os 87 requerimentos, incluindo a quebra de sigilo de Lulinha. A comissão, que pode ser encerrada no dia 28, caso não haja a prorrogação. Também há esse impasse entre Davi Alcolumbre e o presidente da CPMI, Carlos Viana, sobre a prorrogação dos trabalhos. Só para fechar, na CPI do crime organizado, o relator Alessandro Vieira anunciou que vai recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a quebra de sigilo da empresa Maridit, ligada à família do ministro Dias Toffoli, que depois foi vendida ao grupo de Daniel Vorcaro. Segundo afirmou ali a CPMI, a CPI, a decisão não se sustenta e questionou também o uso de habeas corpus para beneficiar uma pessoa jurídica. Então, muitos entraves nas duas CPIs ali no Senado, ligando Daniel Vorcaro e também o filho do presidente Lula, o Lulinha. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Sobre Lulinha, né, Vera? A Polícia Federal já tinha pedido a quebra de sigilo, que foi autorizada pelo ministro André Mendonça. Nós trouxemos isso aqui semana passada. Agora, essas novas revelações, qual o potencial disso para o governo? A reportagem do Estadão diz que ele afirmou a pessoas próximas que teve essa viagem a Portugal para pesquisar a cannabis medicinal custeada pelo careca do INSS, que ele teria ficado em hotel de luxo e todas as despesas, inclusive de classe executiva, pagas pelo principal nome investigado, né, da CPMI do INSS. Lulinha claramente atuava com uma investigada por proximidade com o careca, né, que era a sócia dele, a Roberta, esqueci o sobrenome dela ali. Mas é isso, o filho do presidente está no foco da CPI, do crime organizado, e da CPMI
do INSS. Virou uma CPMI do Lulinha, desde a semana passada, quando a cúpula da CPMI fez aquele bem bolado ali para aprovar as quebras de sigilo dele. Então, a gente vê que desde lá, o filho do presidente está no foco. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi conceder uma entrevista e foi questionado sobre isso. Um assunto que não tem nada a ver com a sua atuação no Ministério da Fazenda, nem nada a ver com a sua provável candidatura ao governo de São Paulo. Mas, ainda assim, foi instado a comentar a situação do filho do presidente. E agora, de agora em diante, o governo vai se ver muito nessa situação. Lula tendo de responder sobre o filho, os ministros tendo de responder sobre o filho do presidente, porque é algo que remete a um passado não muito distante, ali do tempo da Lava Jato, do tempo das investigações sobre o Petrolão. Então, a estratégia da oposição vai ser muito tentar colar na família do presidente de novo a pecha de corrupção. Eu acho que ainda é algo muito lateral a presença do Lulinha nesse caso. Não tem nada que comprove que o filho do presidente se beneficiou do esquema de desvios de aposentadorias no INSS. Ainda assim, essa menção lateral ao nome dele está sendo bem utilizada do ponto de vista de aproveitamento das redes sociais pela oposição para causar danos à imagem do presidente e da sua família. Vai ter uma pesquisa Datafolha essa semana. Provavelmente já vai trazer um pouco desse desgaste associado também ao desgaste do carnaval. Mas é isso, a oposição enxergou esse veio, mirou nele e vai nele enquanto conseguir extrair algum sumo dessa laranja aí, do bagaço dessa laranja. A amiga é Roberta, não sei se eu vou falar certo o sobrenome, mas é Luxinger. Eu lembrava os nomes, mas não lembrava exatamente. Se eu falei errado, já peço desculpas, não sei se é essa a pronúncia. A CPI do INSS vai virando meio a CPI do fim do mundo, né, gente? Porque focou em Banco Master e agora está focando em Lulinha. Quer dizer, são vários assuntos ali sendo investigados em paralelo, né? Claramente, as duas CPIs acharam aí um rebranding para elas e foram em frente, né? Não sei, as duas estavam meio ali em segundo plano no noticiário. A CPI do crime organizado, então, muita gente nem lembrava que ela existia. E aí, a do crime organizado trouxe o Master com o Supremo, né, no foco. Mas aí o Supremo foi mais rápido em agir e dizer que ela estava desviando do seu foco, desviando da sua finalidade, tirar a família do Toffoli do centro ali das investigações. E no caso da família do Lula, até aqui não, vai ficar muito nas mãos do próprio Alcolumbre e deve cair no Supremo em algum momento, porque o Lulinha já disse que vai recorrer da decisão tanto do André Mendonça de quebrar o sigilo dele, quanto da CPMI. Mas duvido que eles vão ser tão rápidos e diligentes em livrar a família do Lula quanto foram em livrar a família do próprio ministro Dias Toffoli, né? Quando o caso é interno, o corporativismo costuma ser ainda mais rápido.